Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, num mundo que anda de pernas para o ar. Aqui no Brasil, nós poderíamos estar interpretando tudo aquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio de um outro modo. Nós tivesse aqui uma parcela da sociedade brasileira tão contaminada por essa gente sem escrúpulos da extrema-direita. Essas pessoas, gente, eles não têm a menor ideia do que é Israel, não conhecem a história de Israel, não conhecem a história da Palestina, não sabem o que está acontecendo lá, eles não têm identidade nenhuma com o povo judeu, mas eles estão fazendo uso do sofrimento e da dor alheia para bandeiras políticas aqui dentro do nosso país. Nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para desmascará-los, para mostrar quem são essas figuras e como eles não têm escrúpulos e como eles devem ser cada vez mais combatidos em todas as instâncias, principalmente na instância judicial. A justiça já começa a chegar contra algumas dessas figuras, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, temos novidades, notícias importantes aí relacionadas a coisas aqui no nosso país e coisas que estão acontecendo lá fora também. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso portal, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e mande seu comentário também e o seu joinha, tá bom? Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Gente, vamos começar então de lá fora, das coisas que estão acontecendo lá fora para aqui dentro. Olha, não tem como a gente ficar absolutamente isento às imagens que a gente recebe. As interpretações, elas são múltiplas. E numa sociedade que já estava fracionada, como a sociedade brasileira, a gente vai vendo qualquer coisa que aconteça fora do nosso país, qualquer desastre, qualquer violência, qualquer terror, tudo isso sempre é aproveitado pelos inescrupulosos aqui no nosso país, que distorcem os fatos para associarem essas maldades justamente àqueles que defendem direitos humanos, os humanistas, as pessoas que entendem como funciona o processo civilizatório, as pessoas que de fato agem para o bem. Então, há uma distorção muito grande. Infelizmente, como eu tenho dito para vocês, isso tem uma funcionalidade. Porque eles funcionam como agentes do caos, né? Agentes da divisão, agentes da distração e da alienação da sociedade. Porque quanto mais a gente cai nessas armadilhas, mais aqui dentro do nosso país, por exemplo, a gente não percebe, né, as contradições, os problemas que mantêm injustiças sociais aqui no nosso país. No final da história, é isso que acontece. Bom, pegando aqui uma interpretação aqui algumas matérias que tem no Caderno Internacional do Valor Econômico, com a interpretação de vários jornalistas, a gente vai pegando desde notícias que vêm de fora para dentro, como das agências internacionais, são reproduzidas aqui, como por exemplo essa aqui, ó, que nos dá conta que Israel irá avançar na faixa de Gaza. A matéria é: incursão terrestre em Gaza está próxima, indica Israel. Bom, as consequências disso, né, são imprevisíveis, né? A gente é muito difícil para nós que estamos lá de cá do mundo tentar viajar, né, tentar se colocar ou nos colocar, né, na realidade das pessoas, dos grupos envolvidos ali. E aí, gente, é muito importante sempre a gente fazer uma separação. Uma coisa é como pensam os povos, pensam as sociedades. Outra coisa é como agem os governos, os estados onde essas sociedades estão inseridas. Uma coisa é que o povo é aquilo que o povo judeu pensa no mundo sobre a questão. Como pensam os judeus em relação à paz, em relação a ter uma convivência harmônica e democrática e pacífica com todos os outros povos. Outra coisa é como o governo de Israel age. Como o governo de extrema-direita de Israel age. E assim, isso a gente pode interpretar, aplicar para qualquer povo e qualquer governo no mundo. Nem sempre as ações dos governos estão associadas a um sentimento nacional. E muitas vezes os governos, sempre voltados a interesses econômicos, manipulam também a opinião pública para simplesmente concordarem com as ações que eles estão perpetrando. Isso aí, gente, é sociologia, é ciência política, é o que acontece em qualquer lugar do mundo, né? Isso posto, lançando essa questão para a sua reflexão, a gente vê outras coisas também que nos causam preocupações, né? Como, por exemplo, isso aqui que eu já comentei com vocês. É uma matéria aqui, né, que tem essa leitura aqui. O título da matéria diz:
Guerra acirra divisão em sociedades que já vivem polarização. Então, nós estamos vendo isso. Era uma situação para a gente analisar a distância, porque nós estamos geograficamente distantes, né? E para a gente poder ajudar, de alguma maneira, ao governo brasileiro a adotar uma postura que é a postura de paz que nós entendemos aqui no nosso país, que deve ser a prevalente nessa história toda, né? Ontem eu comentei com vocês também de um fenômeno que está surgindo atestado em alguns veículos de comunicação. O antisionismo e o antissemitismo. O que quer dizer isso? Um sentimento contra os judeus, ou o povo judeu e um sentimento contra o Estado de Israel. Por outro lado também, nós temos o crescimento da islamofobia, que está sendo atestado também aqui nessa matéria, porque tudo aquilo de ruim que a parcela lá do grupo terrorista Hamas fez, acaba criando também a confusão na cabeça de muitas sociedades, né? Todos os muçulmanos, todas as pessoas que têm alguma conexão com o islamismo, acabam sofrendo também todo tipo de preconceito, que se soma também a outros preconceitos de outras histórias, né? E o preconceito, ele tem uma base, né? É a falta de informação, a falta de conhecimento. E aí, pronto, se acopla a algum tipo de ignorância, de preconceito no meio dessa história toda, a gente tem esse mundo de pernas para o ar, né? E que afeta a nossa realidade aqui no nosso país. Uma das correntes mais nefastas que nós tivemos na história do Brasil foi o que a gente chama de bolsonarismo, esse bolsonarismo orgânico, com essas figuras que foram para o parlamento brasileiro. E a figura do ex-presidente da República, para ele só tem um antídoto, que é a cadeia. Daí, gente, por que todos os dias nós somos obrigados a jogar luzes sobre esse vigarista e os seus seguidores para que eles sejam responsabilizados, para que pelo menos ele seja tirado de circulação e possa ficar refletindo na cadeia sobre os males que fez, como é o que acontece com muitos criminosos, né? Bom, ele está fazendo hoje uso, a figura do inelegível, de um vídeo publicado pelo senhor Nicolas, que vai para o parlamento com o único objetivo de produzir imagens para ficar fazendo proselitismos, né, que são, na verdade, bandeiras extremamente violentas, discriminatórias, que acirram os ânimos na sociedade brasileira através de mentiras, classificando os humanistas, as pessoas progressistas, os civilizados, os civilizatórios, enfim, de pessoas que são falsas, que, na verdade, nós aqui somos muito malvados, nós apoiamos as coisas más, só quem apoia as coisas boas são eles que estão do outro lado. Isso é um negócio muito nefasto aqui no nosso país, né? A figura do ex-presidente publicou hoje um dos principais vídeos nos últimos dias que expõe fatos contra narrativas. Compartilhe com seus familiares, blá, 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 blá. Aí ele coloca aqui a fala do presepeiro, né, do delinquente. Vamos lá. Eu nunca fiz acordos ou amizades com Daniel Ortega, tá? Eu nunca fiz. Mas os que dizem a respeito do amor aqui fizeram. Então podem ficar tranquilos. A linha é essa, gente. Eu nunca defendi terrorista, nunca defendi... E logo eles são bonzinhos. A direita, né, que defende tortura, a ditadura, que tentou romper o Estado Democrático de Direito, que acha normal o que foi feito no Chile, o Pinochet, os assassinos que mataram tantas pessoas aqui no nosso país na época da pandemia, eles se julgam no direito de falar em algum sentimento humano e de criminalizar pessoas como você que está me assistindo e eu aqui, nós que estamos todos os dias lutando exatamente a favor da ciência, a favor das coisas democráticas, da distribuição de renda, da justiça social, nós que combatemos as iniquidades, enfim, nós somos, enfim, aqueles que devem ser neutralizados para eles trafegarem com um país cada vez mais discricionário, um país discriminador. Discricionário não é bem o termo, né? Discriminador, né? E por aí vai, né, gente? A gente, às vezes, aqui, sem brincadeira, não é fácil combater essas criaturas, não. E hoje eles estão aqui, o Nicolas publicou aqui que a Procuradoria da Câmara dos Deputados apresentou representação criminal contra o ministro de Direitos Humanos, Silvio Luiz, por abuso dos poderes de seu cargo, audicionar indevidamente o órgão de representação judicial da União para intervir no poder legislativo com a tentativa de calar a minha voz, de Felipe Barros, e impedir a nossa fiscalização sobre aquela coisa do banheiro unissex que eles inventaram. O ministro Silvio fez muito corretamente, ingressando com representações contra esses delinquentes. E o que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo uma representação criminal contra aquele que os está denunciando.
entendeu? Logo, o que o senhor Nicolas está fazendo, gente, é denunciação caluniosa. É um crime que está previsto no Código Penal brasileiro, então está cometendo mais um crime. Gente, essa turma não tem limites. Então, é por isso que muitos deles que estão extrapolando têm que terminar na cadeia. Só a justiça mesmo, é por isso que a gente tem que lutar muito para que a Procuradoria-Geral da República cumpra o seu papel. Bom, e nada como a gente ter alguns movimentos nessa direção, né? Justiça condena Bolsonaro a indenizar jornalistas por danos morais. A ação do Sindicato Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo alegou ataques sistemáticos do ex-presidente à categoria. Gente, isso é fato, né? Então não tem como mais o Bolsonaro recorrer. A multa não é estratosférica para o que ele já arrecadou, né? A multa de R$50 mil, mas ela vai formando cada vez mais elementos para futuras condenações que o levarão para a cadeia. Não tem nada que aconteça no judiciário que seja algum ponto positivo para o Bolsonaro. Ele é réu em várias ações, em várias situações, e o fim dele será a cadeia. Agora, a gente não pode desguarnecer. Por isso que, às vezes, né, eu sou muito enfático aqui em relação a comentários que muitas pessoas fazem. Não acredito na justiça, não vai dar em nada. Olha, só não dá em nada se a gente ficar dormindo em berço esplêndido. Se a gente usar todos os nossos canais, a nossa energia, a opinião pública, para responsabilizar os criminosos, a coisa uma hora vai acontecer. É por isso que eu estou aqui com vocês. Bom, e hoje uma coisa que diz respeito ao portal do José. Moraes afasta número 3 da ABIN e Polícia Federal prende 2 servidores em operação. Investigação mira uso ilegal de sistema de monitoramento da agência. Nenhum dos alvos ainda se manifestou. O que aconteceu, gente? O governo estava utilizando uma estrutura de espionagem secreta para investigar uma série de pessoas, dentre as quais, certamente, o portal do José, a pessoa que vos fala. Por quê? Porque o nosso portal, já figurou numa lista que foi desvendada, né, foi denunciada alguns anos atrás, que estava sendo feita, né, pelo governo Bolsonaro. Então, aqui a matéria do Rubens Valente, à época no UOL, nos dava conta que veja a lista de jornalistas e influenciadores em relatório do governo. A gente já estava sendo espionado, a gente entrou com uma ação contra o governo, eles acabaram com isso, tiveram que devolver o dinheiro do que foi gasto para espionar canais como o nosso aqui. O primeiro da lista dos detratores, então, foi o Gessé de Souza, professor Gessé de Souza, né? Aí o perfil dele está aqui. Aí depois, o número 2 da lista, José Fernandes Júnior, formador de opinião. Aí coloco aqui meu histórico, enfim. Aí depois a gente tem outros formadores de opinião também. Guga Chakra, enfim. Nem pessoas que são consideradas de esquerda, né? Natália Rodrigues, assim, vários youtubers, várias pessoas têm. O Eduardo Moreira, várias pessoas têm canais na internet, né? Então isso foi divulgado na época e agora a gente está vendo o desdobramento dessa história. Criminosos continuaram a monitorar os grupos de esquerda, progressistas, jornalistas, entidades, professores, administradores públicos, juízes, enfim. Então essa história aí a gente vai ter mais desdobramentos aí certamente nos próximos dias, né? Vamos descobrir o que essa gente estava fazendo, espionando pessoas como eu e certamente muitos de vocês aí que estão nos acompanhando aqui no nosso portal, né? Gente, eu fico por aqui. Olha, o tempo hoje é um tempo completamente diferente. São essas figuras agora que tem que ter receio da gente, da justiça e da lei e da democracia do nosso país, tá bom? Vida que segue, filas que andam. Mais tarde eu encontro vocês. Tchau.